Oi, nono ano, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje será o tópico Escrita em Foco da página 89, onde nós vamos trabalhar a pontuação das orações subordinadas substantivas. Vou explicar para vocês um pouquinho da metodologia que também mudou junto com as entregas das atividades. Assim como as entregas das atividades acontecem em um dia, dependendo de cada disciplina, a correção das nossas atividades também vai acontecer em um único dia. Então, antes eu dava a aula, passava a atividade e a aula seguinte já era a correção daquela atividade da aula anterior. Agora eu darei a aula, irei passar a atividade, mas eu vou escolher um dia na semana onde eu vou fazer a correção de tudo aquilo que eu enviei durante a semana. Então, se forem 2, 3, 4 atividades, todas elas serão corrigidas em uma aula só, ok? Que não é o caso de hoje. Hoje nós iremos para o conteúdo da pontuação das orações subordinadas substantivas. Então, abra o seu livro na página 89 e acompanhe juntamente comigo. Nós temos aqui uma charge e é solicitado que a gente faça a leitura dela. E diz o seguinte: aqui no Brasil, filho, as cores do semáforo significam o seguinte: verde, você pode seguir; amarelo, você deve ter atenção; e vermelho, você pode ser assaltado. Olha que crítica, né? Social pesadíssima. Nós temos aqui o pai e o filho, né? A gente percebe que são pai e filho pela própria fala do personagem. Eles estão dentro do carro, de frente para um semáforo. E é daí que surge esse monólogo, essa indicação do pai para o filho. Nós temos aqui 3 questões. Primeira, a produção do humor sempre está ligada à quebra de expectativa do interlocutor. Seja em uma piada, seja em quadrinhos, o humor ocorre justamente porque o que esperávamos acontecer não acontece. Essa quebra de expectativa procura sempre um desfecho, que além de inesperado, seja surpreendente. Pensando nisso, discuta com o professor e com a turma como se dar o humor nessa charge. Vamos lá. A quebra de expectativa você encontra no final da fala do pai. Inicialmente, quando o pai diz filho, aqui no Brasil o semáforo funciona assim. Você imagina que ele vai dizer para o filho as regras normais que nós aprendemos no trânsito, por exemplo, não é isso? Verde pode seguir, amarelo tem atenção e o vermelho é para realmente parar. Mas no caso, ele faz uma simbologia, ele faz uma analogia, dizendo que aqui no Brasil, na verdade, quando o sinal vermelho está ali atento, que é para você parar e esperar a sua vez de passar, na verdade é um momento de muita tensão, porque a pessoa que está dentro do veículo ou numa motocicleta está correndo o risco de ser assaltada. Então, o desfecho, a quebra de expectativa que culmina no desfecho, na verdade, é exatamente isso. Em vez de falar para o filho o que realmente significa o sinal vermelho no trânsito, o pai quis trazer para a realidade do Brasil, indicando que o sinal vermelho, na verdade, é um sinal de alerta, de perigo, tá? Segunda questão. Na charge, nós podemos identificar a ocorrência de 3 orações apositivas, que esclarecem no sentido das cores que estão utilizadas no semáforo. Indiquem qual dessas orações há um sentido de obrigatoriedade. Então, nós temos aqui, primeira oração, você pode seguir, que está acompanhando lá o substantivo verde. Segunda oração, você deve ter atenção, que está acompanhando o substantivo amarelo. E terceira oração, você pode ser assaltado, que está acompanhando o substantivo vermelho. Qual dessas 3 orações que eu acabei de falar tem o sentido de obrigatoriedade? A primeira, você pode seguir. Segunda, você deve ter atenção. E a terceira, você pode ser assaltado. Aqui, a obrigatoriedade é a segunda. Você deve ter atenção, é a sua obrigação. Terceira questão. E qual dessas orações, as mesmas que eu acabei de citar, expressa uma probabilidade? Qual delas está indicando algo que é possível de acontecer?
a terceira oração, que diz o seguinte: você pode ser assaltado. Isso é uma indicação clara de algo que é facilmente, de uma coisa que pode ocorrer facilmente, ok? Compreendida essa charge, nós passamos aqui para a nossa explicação, nosso texto de apoio, que diz o seguinte: nessa charge, como você percebeu, as orações você pode seguir, você deve ter atenção e você pode ser assaltado equivalem a apostos, que esclarecem o sentido dos nomes verde, amarelo e vermelho, ok? Verde, você pode seguir. Amarelo, você deve ter atenção. E vermelho, você pode ser assaltado. Outra coisa, chama a atenção de vocês para a pontuação. Vejam aí que depois da palavrinha verde tem o quê? 2 pontos. Amarelo, 2 pontos. Vermelho, 2 pontos. Não esqueçam, as orações subordinadas substantivas apositivas, já que funcionam sintaticamente como aposto, elas também absorvem a regra dos sinais de pontuação, vírgulas, 2 pontos e travessão, tá? Sempre lembrem disso. Assim, nós podemos dizer que as orações subordinadas substantivas apositivas são separadas da oração principal por quê? Pelos 2 pontos, ou então por travessão. Já para pontuar outros tipos de orações subordinadas substantivas, não há grandes problemas. Basta lembrar que essas orações exercem função sintática e, portanto, seguem a principal regra de pontuação. Lá no 8º ano, nós estudamos as principais regras de pontuação. O que saber para poder pontuar corretamente frases, orações e períodos. E nós temos 4 grandes regras que precisam ser atentamente seguidas. E eu vou colocá-las aqui na tela para vocês na sequência. Qual é a nossa primeira grande regra? Nós não podemos separar o sujeito do seu predicado. Memoriza. Não pode se separar por sinal de pontuação, seja vírgula, 2 pontos, travessão, enfim, não se deve utilizar nenhum sinal gráfico de pontuação para separar o sujeito do predicado. Nossa primeira regra. Segunda regra, nós não podemos separar o verbo do complemento. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto que necessitam de complemento com ou sem preposição, eu não posso colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento. Essa é a nossa segunda regra. Terceira regra, a gente também não separa o verbo de ligação do predicativo do sujeito. Ou seja, a gente não pode separar o verbo de ligação da qualidade que está inerente lá ao sujeito. Terceira regra. Quarta regra, nós não podemos separar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio do seu complemento, que são os chamados complementos nominais, ok? 4 regras básicas. Tia, mas aqui nós estamos falando sobre oração subordinada substantiva. Essas regras aqui são as regras gerais. Quais serão, então, as regras das orações subordinadas substantivas? As mesmas regras, só que elas estão adaptadas para as orações subordinadas substantivas, certo? Então, vamos para as regras aqui das nossas orações. Como que nós faremos? Essa regra deve ser seguida ao utilizar na escrita as orações subordinadas substantivas. Adaptando, fica dessa seguinte forma, Primeiro, uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que funciona como um sujeito, verbo da oração principal, não deve ser separada por sinal de pontuação da oração principal. Segundo, as orações objetivas diretas e objetivas indiretas não se separam do verbo cujo sentido completam. Terceiro, as orações predicativas não se separam do verbo de ligação. Quarto, as orações completivas nominais não se separam do nome cujo sentido completam.
Tia, e como que fica isso realmente na prática? Porque aqui a gente tem muita regra. Será que dá pra gente visualizar em um exemplo? Com certeza. E eu vou utilizar o mesmo exemplo das orações dos conteúdos anteriores, tá? Por exemplo, o nosso último exemplo diz o seguinte: as orações completivas nominais não se separam do nome cujo sentido elas completam. Olha aqui. Lembram deste exemplo? Esse é o exemplo que nós estudamos em relação às orações subordinadas substantivas completivas nominais. Vamos analisar. Pré-A, cheguei à conclusão, é a minha oração principal, de que você realmente não sabe escrever. Qual é o complemento, gente, dessa oração? Da oração principal, aqui a oração subordinada é o complemento. Qual é o nome que está sendo completado, seu sentido? Conclusão. Vejam aqui, entre conclusão e o de que, tem vírgula? Não. Tem ponto? Não. Tem dois pontos, travessão? Nada. Por quê? Porque a gente não separa o nome, que precisa ter o seu sentido completo, do seu complemento nominal. A gente não separa. Então, aqui está o exemplo claro para vocês, que foi uma oração que nós já estudamos anteriormente lá em complemento nominal, e aqui ela vem para entrar na regra de pontuação. Novamente, nós não separamos o complemento nominal do nome que ele está completando o sentido. Então aqui, ó, conclusão de que você realmente não sabe escrever. Entre as duas orações não tem vírgula, não tem ponto, não tem dois pontos, não tem travessão, não tem nenhum sinal que faça a separação entre elas. Correto? Outro exemplo. A gente não separa as orações objetivas diretas e indiretas, orações subordinadas objetivas diretas e indiretas. A gente não separa do verbo cujo sentido está sendo completado. A gente não separa a oração subordinada substantiva, tanto objetiva direta ou indireta, do verbo que ela está completando, que é o exemplo anterior, que a gente não separa o verbo do complemento. Aqui a gente não separa o verbo da oração subordinada objetiva, tanto direta quanto indireta. Exemplo, tia, porque aí essa fala fica muito difícil da gente compreender. Então vamos para o exemplo, para a gente fixar bem direitinho essas regras e a gente não se confundir. Ele preferiu, é a minha oração principal, destaquei aqui, ó, preferiu, que é o verbo. Ele preferiu o quê? Não aprender piano. Então aqui eu tenho a minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque ela está completando o sentido do verbo preferiu. Ele preferiu o quê? Não aprender piano. Até aqui tudo certo? Beleza. O que diz a regra? A regra diz que a gente não pode separar este verbo do seu complemento. Então, analisem aqui. Entre preferiu e o advérbio de negação não, tem alguma vírgula? Ponto? Travessão? Nada. Por quê? Porque a regra diz que nós não podemos separar o verbo da sua oração subordinada, cujo sentido está completando o verbo, tá? Então, novamente, a gente não separa o complemento nominal da oração, certo? Principalmente do nome, cujo sentido ela está completando. E a gente não separa o verbo do objeto. Ou seja, a gente não separa este verbo da oração, cujo sentido está completando aquela palavra anterior. Ok? Tem mais um exemplo, tia? Tem. A gente não separa as orações predicativas do verbo de ligação. Então, vamos voltar no exemplo que também foi dado na aula anterior. Eu sou o homem com que você sonha. Minha oração principal, eu sou. Aqui eu já tenho o verbo de ligação, que é o verbo ser. Eu sou.
Qual é o complemento desse sujeito? Qual é, no caso, não é nem o complemento, gente, perdão. Mas qual é a característica desse sujeito? Quem é ele? Ele é o homem com que você sonha. Agora analisem, visualmente falando, entre o verbo de ligação sou e o artigo o, tem vírgula, tem 2 pontos, travessão, nada. Por quê? Porque a gente não separa verbo de ligação do predicativo do sujeito. A frase fica única, digamos assim, sem nenhum sinal de pontuação entre os termos, ok? Além disso, finalzinho aí da página 90. Além disso, é preciso lembrar também outra regra de pontuação muito importante. Na escrita, separamos por vírgulas termos que exercem a mesma função sintática. Veja, aí nós temos o exemplo. Todo ser humano tem direito à moradia, à alimentação e à saúde. Eu já expliquei isso para vocês lá no aposto enumerativo. Quando a gente diz assim, fui na feira e comprei frutas, verduras, legumes. Vejam que esses 3 termos, frutas, verduras e legumes, estão relacionados às compras que você fez na feira. É uma enumeração. Aqui funciona da mesma forma. Todo ser humano tem direito. E aí vem moradia, alimentação e saúde. O que esses 3 termos têm em comum? Todos eles são direitos que o ser humano possui. Direito à moradia, direito à alimentação e direito à saúde. Página 91. Nesse caso, as vírgulas separam os termos moradia, alimentação e saúde, que elas estão exercendo aqui a função de complemento nominal. Em um texto dissertativo, como artigo de opinião, por exemplo, esses termos poderiam ser desenvolvidos em orações subordinadas. Aqui, eles estão colocados simplesmente como complementos nominais. Por quê? Moradia, alimentação e saúde estão completando o substantivo direito. Aqui na página 91 também tem um exemplo de como poderia ser se caso essas orações fossem desenvolvidas em orações subordinadas completivas nominais. E aí o exemplo ficaria assim: todo ser humano tem direito a viver em uma casa digna, que é a mesma coisa que moradia, a alimentar-se adequadamente, que faz alusão ao termo alimentação, a ter sua saúde preservada, que faz alusão ao termo saúde. Certo? É muito simples, é muito intuitivo esse conteúdo. Está extremamente ligado com aquilo que a gente já estudou, tanto que eu trouxe para vocês os exemplos dos termos que nós havíamos estudado anteriormente, e eu acredito que vocês tenham conseguido acompanhar justamente comigo. Então, da aula de hoje, fica mais uma atividade que está na página 91, a escrita em questão. Vocês têm somente uma questão na página 91 para ser respondida. Muito, muito tranquilo. Não tem nem desculpas para não fazer, apenas uma questão da página 91. Ok? Então assim, gente, a gente encerra o nosso conteúdo, encerramos praticamente o nosso capítulo e na aula seguinte eu retorno para poder fazer a correção das atividades que ficaram durante esses dias, ok? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, é só me chamar, tá? Tchau!